Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui mais uma manhã de domingo, reunidos, Pai, para te adorar, para aprender mais de Ti, para te louvar, Senhor, para que mesmo à distância nós possamos estar em comunhão com os nossos irmãos, Pai, que é essa dádiva que nós temos, Pai, que é esta igreja. Continua, Senhor, a nos abençoar, abençoa cada pessoa que está assistindo este culto, que todos nós, Pai, possamos estar cultuando em espírito e em verdade, e que a cada dia nós possamos te adorar, Senhor, com mais sede, com mais vontade, de estar perto de Ti e de aprender sobre Ti. E além disso, Senhor, que nós possamos levar a Tua mensagem para todos aqueles que nós conhecemos, Senhor, e sejamos bênção na vida de todos. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de iniciar essa programação esclarecendo aos irmãos sobre a reabertura do templo. Neste primeiro momento, nós estaremos aqui no templo apenas com a mocidade, fazendo os cultos para transmitir online, através do YouTube. Então, desde já, eu peço aos irmãos que estejam se inscrevendo no canal do YouTube, compartilhando com os vizinhos, com os amigos, para que todos possam estar cultuando conosco. Sobre a retomada de todos os irmãos aqui na igreja, nós sabemos que todos estamos com saudade, mas iremos voltar aos poucos. Então, ainda não acontecerá cultos presenciais aqui. Este só irá retomar de acordo aos decretos das autoridades. Então, vamos aguardar mais um pouquinho e, enquanto isso, os irmãos vão ficar aqui no YouTube com os jovens da IBBN. Peço aos irmãos que, neste momento, abram suas Bíblias no livro de Salmos e vamos estar indo no capítulo 1, do versículos de 1 a 6. Amém. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Neste momento, eu convido o irmão Edivan Libório para estarmos entoando o hino de número 385, Louvor. Graças, Pais amados, vamos adorar nosso Deus com o nosso melhor louvor nesta manhã. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a bênção, Santo, tudo em ordem. Exaltado seja Deus, Santo, Santo,
momento estaremos orando e cantando, louvando ao Senhor pela vida dos aniversariantes da semana. Aqui no programa, nós temos a irmã Joyce, filha do pastor da irmã Edna, Eleonor, filha de Joyce, Laísa, filha do irmão Mário, e Jéssica e a irmã Lourdes, que estão aniversariando hoje. Convido o grupo de louvor para estarmos cantando os parabéns. Amém? Vamos adorar nosso Deus com a canção Aniversário Feliz. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Oremos a Deus pelos aniversariantes. Deus amado, Deus bendito, muito obrigado por cada vida que completou idade nova nessa semana. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada uma, que o Senhor tem suprido as necessidades, o Senhor tem feito com que essas vidas se alegrem a cada dia na tua presença. Então, só temos gratidão, Deus. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor cuida de nós de uma forma toda especial. Continua abençoando cada vida, cada família e continua abençoando este culto. É o que chamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, nós estaremos ouvindo o recado de Deus para nós nessa manhã, através do irmão Igor e Tiago. Pessoal, bom dia, graça e a paz, irmãos. Nesse mês, como é o mês da juventude, a gente pensou em uma reflexão bíblica pela manhã um pouquinho diferente, né? Então, em cada domingo pela manhã, a mensagem vai ser pregada por dois jovens, né? Hoje, primeiro domingo do mês, está aqui eu e Tiago, estaremos conversando nessa reflexão bíblica sobre todo mês o nosso tema. O tema do mês da mocidade é o Senhor conhece os que são seus, e hoje aqui a gente vai pegar também um pouco, aproveitando a oportunidade, e relembrar algo que já estudamos nas lições dessa revista que estamos trabalhando nesse trimestre. A primeira lição que trabalhamos foi Jacó, um homem de oração, e a gente pensou um pouquinho em Gênesis, capítulo 49, versículo 18. Eu peço que vocês abram suas Bíblias, por favor. Gênesis, capítulo 49, versículo 18. E aproximadamente em 3, 4 semanas, a depender da sua classe de EBD, e discutimos esse assunto. Gênesis capítulo 49, versículo 18. Pensamos um pouco sobre a vida de Jacó e
sobre algumas orações que Jacó fez. Gênesis capítulo 49, versículo 18, a palavra do Senhor diz o seguinte: a tua salvação espero, ó Senhor. Tiago estará orando neste momento para nós darmos continuidade a essa reflexão bíblica em dupla. Vamos orar. Querido Deus, Pai, mais uma vez somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui aprendendo, compartilhando um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, aquilo que necessitamos ouvir de Ti, Pai. Seja conosco, seja com cada irmão que está do outro lado, que está ouvindo essa mensagem, ó Deus. Que o Senhor possa também entrar no seu coração, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que essa palavra chegue a cada um de vocês, ó Pai. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E na primeira lição do EBD, que tem por título Jacó, homem de oração, a gente estudou 3, 4, 5 orações que Jacó fez na passagem lá de Gênesis, entre os capítulos 28 até o 49, que a gente leu agora no texto áureo. Ficou marcado a relação que Jacó tinha com seus familiares, a relação que Jacó tinha principalmente com seu irmão, e a relação que Jacó ele tinha e não tinha com Deus. Jacó ele mesmo destaca, ele deixa de uma maneira bem clara. Eu lembro que lá na classe dos jovens a gente comentou, Tiago, naquela manhã de domingo, que Jacó ele passa a ver Deus, mas ele só tem essa experiência com o Pai depois dessa transformação de vida que ocorre na vida de Jacó. E é através disso, Tiago, se quiser puxar a palavra, pode ficar à vontade, e é através disso que a gente entende um pouco mais do tema do nosso meio, da mocidade, que é o Senhor conhece os que são seus. A gente entende um pouco mais que Deus, o nosso Pai, Ele conhece os que são seus através de suas ações, através de seus atos. E um dos atos de Jacó foi essa mudança, essa transformação de vida. Jacó ele deixa claro de uma maneira escrita lá em Gênesis que ele passa a ver Deus, que a experiência que ele teve com Deus foi tamanha que teve que ocorrer tudo aquilo que ocorreu na vida de Jacó para ele ver de fato a face do Pai. Tiago, pode ficar à vontade. Interessante também ressaltar que uma forma que nós nos aproximamos de Deus e nos tornamos conhecidos de Deus é através da oração. Voltando para o nosso tema central dessa revista, desse trimestre que nós estamos trabalhando, falando de oração. E eu queria também falar com os irmãos sobre a outra lição que nós trabalhamos, que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 1, de 2, vai estar falando um pouco sobre Ana, uma história muito conhecida dos irmãos, né? Os irmãos já conhecem. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Vamos estar relembrando um pouco sobre a história de Ana. Samuel. Tá bem. Samuel. 1 Samuel, no capítulo 1. Eu quero destacar aqui os versículos de 10 até o 11, no qual Ana realiza a sua oração ali no templo, né? Quando ela se encontra naquele momento de angústia. Como os irmãos já conhecem a história de Ana, ela tinha um desejo de gerar um filho, né? De ter um filho. Então ela realiza essa oração a Deus ali naquele tempo, naquele momento de angústia, e ela expõe a sua necessidade ao Senhor, que diz assim: e ela, pois, no verso 10, e ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem ao Senhor, darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana, ela realiza essa oração nesse momento, e ela coloca diante de Deus o seu pedido, né? Então a gente vê no decorrer do capítulo que o Senhor atende o seu pedido de uma forma assim tão grandiosa, né? Como a gente
percebe no decorrer dessa história que era plano de Deus, que sim, ele se lembrava de Ana e ele conhecia da sua angústia e da sua necessidade. Se eu quiser complementar. E algo assim que a gente vê de similar, não só nessas duas lições, mas em toda essa revista, né? Nesse trimestre, que Deus ele estava com Jacó lá na primeira lição, Deus está com Ana, né? A segunda lição que Tiago fez essa lembrança, né, para nós nessa manhã. E como o nosso tema fala, o tema do mês, o Senhor conhece os que são seus. Então, Deus ele conhecia Jacó. Deus ele conhecia Jacó, mesmo no momento que Jacó, com sua mãe, faz aquela artimanha toda, né, para Jacó receber a bênção. Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele conhece o seu coração. Deus ele conhecia Ana. Ele conhecia que a vontade de Ana, o desejo de Ana era, como o Tiago falou, ter esse filho, dar esse filho ao seu esposo. Mas será que Deus ele te conhece? Será que você já se permitiu ser conhecido por Deus? Porque a gente vê que Jacó ele tem uma relação de experiência com Deus. Ana tem essa relação de experiência com Deus. Ninguém faz uma oração como essa que ela fez sem ter uma relação de experiência com o Pai. E nessa manhã eu queria te perguntar, Tiago, e eu queria perguntar para você que está em casa, será que você já se apresentou para Deus como Jacó se apresentou, como Ana se apresentou? Então é uma perguntinha que fica aí para a nossa mente, para a gente tentar estreitar cada vez mais essa relação que temos com Deus. Ou se você nesse período de pandemia talvez parou de ter essa conexão com o Pai, parou de ler a Bíblia, parou de louvar, parou de se relacionar com Deus, se você deu uma paradinha, por qualquer que for o motivo, está no momento de voltar, está no momento de você refletir e pensar, eu estou errado, eu preciso melhorar. Vamos caminhar um pouco, Tiago, por causa do tempo. Chegamos na terceira lição, um livro que todo mundo gosta, particularmente eu amo, que é o livro de Jó. A gente vai estar vindo orando como Jó orava, é o título dessa terceira lição. Jó capítulo 42, versículo 16. E aí, Tiago, eu vou ler esse Jó capítulo 42, versículo 6, perdão. Eu vou ler esse capítulo, Tiago. Se tu quiser puxar a palavra, pode ficar à vontade para a gente dar continuidade nessa reflexão bíblica. Jó capítulo 42, tem Salmos. Jó capítulo 42, versículo 6. Vamos ler aqui esse versículo aqui. Jó 42. Achei. Jó capítulo 42, versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse aqui é o título o título desse capítulo, do capítulo 42, é a confissão de Jó. E aqui no finalzinho do capítulo, ele vai falar no versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tiago, se quiser continuar, pode ficar à vontade. Interessante também, a gente destaca que a história de Jó, como um todo, ela foi muito sofrida, né? Se nós formos olhar do ponto de vista humano, né? Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, né, de fato, para chegar aqui, até esse momento de reconhecer que sem Deus ele nada pode fazer, né? Reconhecer que a vontade de Deus na vida dele era maior do que tudo que ele tinha, do que seus bens, de sua casa, do que sua família, do que até sua própria saúde física, né? A gente vê que Jó sofreu muito, várias doenças que acometeram ele, mas em nenhum momento ele abandonou Deus. Em nenhum momento ele deixou de orar a Deus, mesmo no seu questionamento, na sua dor, no seu momento de dor, ele orava ao Senhor, né, com angústia, expondo a Deus a sua necessidade, mas em nenhum momento ele parou e questionou a Deus por que daquilo que estava acontecendo com ele. E mais uma vez ele continuava orando e continuava seguindo em frente, né? Então a gente vê que Jó é um exemplo de homem fiel, né? É o que resume esse livro, né? Essa passagem de Jó. Então a gente vê que Jó ele foi um homem fiel. A todo momento ele
teve ali naquela situação, mas em nenhum momento ele deixou de orar e de prestar a Deus a honra, o louvor que merece. Verdade. E mais uma vez, nesse mês da mocidade, esse mês de agosto, a gente vai falar muito desse assunto porque é o nosso tema. O Senhor conhece os que são seus. E eu não me lembro, Tiago, de nenhum outro momento Deus ele falar de um homem como ele fala de Jó. Se a gente for para Jó capítulo 1, acredito que você em alguma pregação você já teve o prazer de ler, Jó capítulo 1, o inimigo ele chega para Deus e ele fala, né? Naquela alusão que a gente tem lá no Jó capítulo 1, que o inimigo ele fala, e Deus ele fala para o inimigo: eu conheço um homem na face da terra que é justo. E Deus fala que esse homem era Jó. O nosso tema é: o Senhor conhece os que são seus. Deus, ele conhecia Jó de tal forma que ele prova a Jó, deixa Jó passar por tudo aquilo que a gente sabe que Jó passou, um cara que perde tudo, porque ele conhecia Jó. Ele conhecia não o rosto, ele não conhecia as bênçãos, mas o principal Deus conhecia de Jó, que era o coração. E por isso que tudo aquilo acontece com Jó, mas Deus em sua infinita sabedoria, ele sabia que Jó ele não ia sair dos seus caminhos, que Jó ele ia ser, como você falou, Tiago, fiel, firme, constante, características de uma pessoa que Deus conhece. Nessa manhã, o primeiro domingo desse mês, primeira vez que a gente está falando um pouco desse tema, nesse mês de agosto, a gente quer falar que a pessoa que Deus conhece, que é dele, nosso tema é: o Senhor conhece os que são seus. Essa pessoa, com certeza, ela vai apresentar características de Jacó, de Ana, de orar com fervor, como Ana orava, e principalmente essa pessoa apresenta características de Jó: perseverança, fidelidade, confiança em Deus. Uma pessoa que Deus conhece, a gente tem esse privilégio, né? A gente pode falar que a gente tem esse privilégio de que o Criador dos céus e da terra nos conhece e nos chama pelo nome. Essa pessoa tem que ser uma pessoa de fidelidade, uma pessoa que é fiel para com o Pai, uma pessoa que é perseverante, que em meio à pandemia, que em meio a desemprego, que em meio à perseguição, é uma pessoa que continua firme e constante, como o pastor Joyce gosta de falar, sempre abundante na obra do Senhor. Então, com Jó, a gente aprende isso, a ser perseverante, a ser firme e a ser constante. Tiago, está contigo. Quiser continuar. Amém. Ainda falando um pouco sobre a lição, eu queria que os irmãos abrissem lá em Salmos. Nós vamos estar dando sequência à nossa lição. A gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre a oração no livro de Salmos, né? Então a gente vai estar abrindo lá no Salmo de número 23. Salmos 23. Isso é conhecido, Tiago. Isso é demais. Muito conhecido. Salmo de número 23, o versículo aí bem conhecido dos irmãos. Vamos estar lendo brevemente, é bem curtinho, vamos estar lendo do 1 ao 6, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, esse belíssima, né, grande passagem da Bíblia que nós já conhecemos de cor, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre Davi. Davi aqui nesse momento, ele fala que apesar da angústia, ou qualquer momento, né, que ele venha estar sofrendo, é que ele se refere ao vale, né, ao deserto. Então, apesar da dificuldade, ele tem a certeza
de que o Senhor vai estar do seu lado, né? Vai estar atendendo a sua necessidade. Então é isso que é ser conhecido, né? É ter essa certeza de que Deus, Ele está do nosso lado, apesar da angústia, apesar da dificuldade, apesar da doença, da pandemia, né? Sei que muita gente aí do outro lado está enfrentando dificuldades nesse período, né? Que não é fácil. A gente sabe que é difícil para muita gente, principalmente para nós que ficamos em casa, né? Às vezes, como o Igor já falou, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente acaba deixando de orar, de fazer as coisas que a gente costumava fazer quando nós estávamos na igreja, né? Então, nesse período é muito importante que a gente tenha essa certeza de que Deus está do nosso lado, de que não importa a situação que a gente esteja passando, né, situações diversas, o Senhor vai estar sempre nos ajudando, né? Porque de fato Ele nos conhece, Ele sabe do que nós precisamos, né? Eu acredito, Tiago, que a vida ela é feita de escolhas, né? E de perguntas também. E aqui vai uma pergunta que eu faço para mim muitas vezes, e muitas vezes que eu me pergunto isso, eu vejo que eu estou falhando, eu vejo que eu preciso melhorar. Qual foi a última vez que eu me relacionei com Deus? Então eu gosto de fazer muito essa pergunta, e aí eu pego esse gancho que você trouxe dessa pequena reflexão nossa, da lição 4, né? Da lição da semana passada, em algumas classes de ABD, que já chega lá em Salmos e naquele conhecido Salmos capítulo 23, que você trouxe a menção. Chamou a atenção, Tiago, eu lembro que eu comentei lá na classe, que ele fala lá no versículo 6, no finalzinho: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Só habita na casa de Deus quem Deus conhece. Exemplo, Tiago, eu chego em sua casa, se você não me conhece, você vai deixar entrar em sua casa? Não vai, cara. Então, voltando para o nosso tema, o tema do mês de agosto, o Senhor conhece os que são seus. A gente chega aqui no Salmos capítulo 23, versículo 6. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Só habita na casa de Deus quem Deus conhece. Então, como é que a gente pode ser reconhecido por Deus? Como é que a gente pode ser reconhecido por Ele, pelo Criador? É se relacionando com Ele. Se relacionando da maneira que você se relaciona com Deus. Seja orando, seja louvando, seja jejuando. Do jeito seu. Relacionamento é algo muito pessoal. Eu comento isso muito, a gente conversa muito sobre isso, né, Tiago? Que relacionamento é algo muito pessoal. Você tem seu relacionamento com seu pai, com sua mãe. Eu tenho o meu, já da minha forma. Você que está em casa tem o seu, da sua forma. É algo muito pessoal, mas é preciso ter um relacionamento. Então, uma das mensagens que eu queria deixar clara aqui hoje é relacionamento com Deus. Nós temos que fazer isso todos os dias, seja orando, seja louvando. E Salmos capítulo 23 deixa outro ensinamento para nós, pegando um pouco da lição e pegando um pouquinho do tema desse mês. Como poderemos habitar na casa de Deus sem ser reconhecido por Ele? Só habita na casa do Pai quem é reconhecido por Deus, e para ser reconhecido por Deus é preciso se relacionar com Ele. Tiago? Tá, depois da sequência. E a gente já está encerrando já. A nossa ideia era fazer essa pequena revisão das 4 primeiras lições, trazendo um pouquinho algumas das ideias, dos contextos para o tema central da mensagem que estaremos trabalhando nesse mês de agosto. O Senhor conhece os que são seus. Tiago está orando para a gente encerrar essa pequena reflexão bíblica. Mais uma vez, né? Vamos estar orando ao nosso Deus. Eu pedi aos irmãos que estão aí do outro lado, que fechem os seus olhos. Vamos estar aqui em conexão com o Pai. Querido Deus, mais uma vez, obrigado, Senhor, por mais um dia, pela oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui compartilhando da Tua Palavra, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar a Te conhecer cada vez mais, ó Deus, porque sabemos que o Senhor já nos conhece, Deus. Mais uma vez, obrigado por tudo, Deus. Fique conosco durante todo esse dia, com o restante da programação que será realizada, Pai. Você também com a mocidade que está à frente desse trabalho, Senhor. Continua a nos abençoar, a nos capacitar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.